Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos, graça e paz. Um dos aspectos do caráter de Deus é que ele é compassivo. E ele demonstra essa compaixão para nós todos os dias, a cada manhã. A palavra do Senhor vai dizer que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ou seja, se você acordou hoje de manhã, você foi alvo da misericórdia do Senhor. Agora, por que isso é demonstrado? Porque, primeiro, Deus é santo e o nosso pecado agride profundamente a santidade de Deus. Nós deveríamos nascer e morrer e já vivermos uma eternidade longe de Deus por causa do nosso pecado, porque nós somos seres pecadores. Mas o Senhor é compassivo. A palavra do Senhor, no Salmo 103, versículo 13, vai dizer assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E o versículo 14 explica por quê. Ele diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Deus sabe o que você está passando neste exato momento de luta. Ele sabe quais são as suas lutas, sabe quais são as suas fraquezas, sabe que você é um pecador. Mas Deus é compassivo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E ali por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura. E aí, se você for em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, é bem conhecido esse texto. Versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, na mesma compassividade, meus irmãos. João, ele fala, João que conhece o Deus encarnado, Jesus Cristo, tinha uma intimidade com Jesus, ele conhece esse caráter compassivo de Jesus. Ele fala assim, filhinhos, versículo 1, capítulo 2 de 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aqui João está admoestando a que a gente lute, porque assim como no Salmo 103 ele diz que para aquele salmo é como um pai se compadece para os filhos que o temem. Aqui João está dizendo que nós temos que lutar contra o nosso pecado, que nós temos que olhar para nós como pecadores e lutarmos contra essa ação contrária que nos faz pecar. E ele está dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, a continuação desse texto fala dessa compaixão, dessa compassividade do nosso Deus. Ele fala assim, se todavia alguém pecar, porque ele sabe, lembra do Salmo 103? Ele explica que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E aqui ele diz assim, se todavia alguém pecar. Amados, a gente precisa largar a mão de ser hipócrita e dizer e acharmos que nós somos impecáveis. E olha o que eu estou dizendo, não estou dizendo que você pode então afrouxar e pode sair aí pecando. Não, é uma luta constante. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É luta. Mas eu queria que, compartilhando nesse texto, dizer para você que Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe, por isso que ele diz assim, se todavia alguém pecar. E talvez você pode estar aí quebrado nessa pandemia, nesse distanciamento, achando que você está longe do Senhor e que a tua vida não dá mais. Você está precisando de uma palavra, meu Deus, e agora? Eu não consigo mais, eu estou pecando demais, eu não estou conseguindo me colocar de pé novamente. Ele diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Aí o Deus compassivo será expresso na continuação desse texto. Ele vai dizer assim, temos advogado junto ao Pai, aquele que nos representa,
aquele que vai adiante de Deus falar sobre nós. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Queria trazer para os irmãos hoje uma palavra de consolo e conforto a você que está aí no isolamento, que talvez esteja numa crise espiritual, que talvez tenha caído, que está, parece que apagando a sua chama por causa da multidão dos seus pecados, por causa desses pecados recorrentes que estão afastando você de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque Deus é compassivo e conhece a sua estrutura. Eu não estou falando aqui para rebeldes que rejeitam, eu estou falando para fracos que caíram e por causa do distanciamento estão fracos. Amados, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, o advogado que morreu por você e te representa junto a Deus Pai. Recorra a esse recurso, porque Deus é um Deus compassivo. 2 Crônicas vai dizer que o nosso Deus é clemente e Ele não desviará de vós o seu rosto se voltardes para Ele. Leia lá 2 Crônicas 30, versículo 9. Ele não volta o seu rosto para você se você voltar para Ele. Que vocês tenham um excelente dia. Que essa verdade seja constante no seu coração. Conte com um Deus que é compassivo e que está olhando para você. Deus o abençoe. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.